Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Gente, cantavam louvores. Olha só quem está cheio de Espírito Santo para passar por tudo isso e cantar louvores a Deus, né? Olá, meus irmãos. Estamos aqui nesta série Mestres da Palavra e enfocando nesse episódio os Atos da Igreja dos Apóstolos. E nós estamos já no capítulo 15 desse livro maravilhoso. Aliás, vamos recomendar você ler 15 e 16, porque nós vamos comentar sobre ele. E para nos ajudar nesses comentários, temos aqui nosso convidado, o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. A paz do Senhor, bem-vindo. Olha, está sendo muito bom esse estudo, nós já caminhamos bastante, agora o capítulo 15. Eu só queria destacar aqui já o primeiro versículo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, então, assim, a salvação depende da circuncisão. Alguns judeus estavam falando isso. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, com respeito a esta questão. Bom, Paulo e Barnabé pegaram pesado ali, e se confrontar mesmo, né, pastor? Porque Sim. senão ia, como a gente podia ter um outro caminho, né, para o cristianismo, certo? Podia ser para um judaísmo assim, meio misturado, né? É verdade, esse capítulo ele é muito interessante, muito importante para a história do cristianismo, para a história cristã, porque aqui a gente vê que os judeus, né, que tinham se convertido, acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias, eles começaram, eles foram até a igreja de Antioquia, né? E eles começaram a dizer isso aqui, que se as pessoas não fossem circuncidadas de acordo com o que dizia a lei de Moisés, então as pessoas não poderiam ser salvas. Ou seja, eles condicionaram a salvação ao cumprimento da lei de Moisés, né? E aí, então, a gente sabe, quem lê as epístolas de Paulo, sabe que o apóstolo Paulo sempre pregou o contrário disso, não é, pastor? Por exemplo, só para a gente lembrar aqui, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, né? E aqui eles estavam ensinando uma espécie de salvação pelas obras. Então, Paulo e Barnabé, eles entram, o texto até usa termos bem fortes, né? Que houve contenda, né? E não pequena discussão. Então, Paulo e Barnabé entram em uma discussão acalorada com esses judeus que queriam impor a lei de Moisés como condição para a salvação. E aí, então, cria-se essa controvérsia e eles têm que resolver isso em Jerusalém. Eles decidem ir para Jerusalém para falar com os apóstolos ali, com os líderes da igreja de Jerusalém, para chegarem a uma conclusão sobre essa questão, pastor. Tá bom. E aqui o versículo 3 diz que enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quer dizer, onde eles chegavam, eles contavam dos gentios convertidos, e esse era motivo de grande alegria, tá? Depois chegaram onde? Em Jerusalém, né? E foram recebidos pela igreja, bem recebidos, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Aí, então, aí começa um debate sério, né, pastor? O versículo 5 fala aqui, alguns que eram das seitas, que tinham sido das seitas dos fariseus, que haviam crido, estavam dizendo: é necessário circuncidá-los, determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Como era difícil para eles entender, né, que a lei de Moisés tinha assim, uma função, lógico, muito importante, mas tinha cessado aquela questão da prática dela para a salvação, né? Exatamente. Como diz o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, o fim da lei é Cristo, né? E aqui esses crentes, esses judeus cristãos que eram da seita dos fariseus, eles haviam crido, como a gente já falou, mas eles colocavam aqui, né, para eles, para ser salvo, para ser justificado, era necessário observar a lei. Bom, então, como a gente já disse, né,
surge então aqui essa reunião dos apóstolos aqui em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros, os líderes, os comentaristas da Bíblia chamam muitas vezes de um concílio da igreja. Na verdade, alguns chamam de o primeiro concílio da igreja cristã, né? Então, eles têm um grande debate aqui, a partir do verso 6, vai falar sobre esse concílio, né? O primeiro a tomar a palavra é o apóstolo Pedro, e ele vai dizer aqui, pastor, aqui do verso 7, né, até o 11, o Pedro ele vai falar o seguinte, ele vai falar que Deus escolheu a ele, Pedro, para levar a palavra aos gentios, né? A gente se lembra do acontecimento na casa de Cornélio. Deus usa Pedro para abrir a porta dos evangelhos aos gentios. Então Pedro está dizendo aqui que Deus deu testemunho também aos gentios, Deus concedeu ao Espírito Santo também aos gentios, né? Como tinha concedido já aos judeus no dia de Pentecostes. E Pedro vai dizer que o Senhor não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios. E aí ele vai fazer uma pergunta bem contundente aqui no verso 10. Então ele diz assim, já que, né, o que Pedro está dizendo? Já que os gentios receberam a palavra, receberam o Espírito Santo, que não há distinção nenhuma entre nós e eles, verso 10, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, né? Então, Pedro está falando, por que impor, né, esse jugo, esse peso sobre os gentios, que nem nós mesmos, nem nossos pais, conseguimos cumprir a contento, né? E aí o verso 11 ele vai falar, mas, Pedro fala, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, Pedro, que é o primeiro que toma a palavra aqui, pastor, ele, né, louvado seja Deus por isso, mas ele se posiciona corretamente. Ele está falando aqui que a salvação não é pelas obras, não é pelo cumprimento da lei, né? A salvação é pela graça do Senhor Jesus. Então, ele é o primeiro que fala, ele já estabelece isso aqui. E aí então toda a multidão silenciou, diz o versículo 12, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, um testemunho maravilhoso, né? Paulo e Barnabé contando aquelas bênçãos, o pessoal ficou atento, como Deus estava usando, então, né, esses apóstolos, e toda a igreja tinha sido dispersa para anunciar o evangelho e com sinais e prodígios. Depois que vocês terminaram de falar, o Tiago, então, tomou a palavra, né? Esse Tiago aqui é aquele Tiago, irmão do Senhor, né? Lembra? Sim. Que o primeiro Tiago, aquele do trio, né? Pedro, Tiago e João, tinha sido morto já, né? Esse aqui é o outro Tiago, que escreve os epístolas de Tiago no final. Ele, pelo jeito, é um moderador, né, pastor? Assim, sim. Porque quando ele fala, parece que o pessoal calava, né? O Tiago falava, impunha respeito. Como é que fica as palavras dele, pastor? Tiago, ele realmente, a gente percebe que ele desfrutava, né, de muito respeito, de autoridade ali na igreja primitiva, até mais especificamente ali em Jerusalém. E Tiago, ele tem uma palavra aqui, que eu penso que é uma palavra de sabedoria, aliás, o próprio texto vai dizer que é o Espírito Santo quem conduz, né, essa decisão aqui. Então, Tiago ele vai falar, né, que aqui, por exemplo, no verso 14, ele vai dizer que Simão, né, que é Pedro, ele já tinha exposto, na participação dele ali no concílio, ele já tinha exposto como Deus visitou os gentios, né, como Deus estava constituindo dentre os gentios, né, quando a gente fala os gentios, sempre lembrando os não-judeus, né? Então ele está lembrando aqui como Deus constituiu entre os gentios um povo para o seu nome e para confirmar que Deus, né, tinha planos também de salvação para os gentios, para os não-judeus, ele vai citar aqui nos versos 16 e 17, ele vai fazer uma citação do Antigo Testamento, ele vai citar o profeta Amós, tá? E aí no verso 19 ele vai dizer, né, pelo que julgo eu, olha aqui
a orientação, né, a opinião aqui de Tiago, né? Ele diz, julgo eu, não devemos perturbar, interessante a palavra, né? Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Mas, o que nós devemos fazer? Ele sugere aqui, devemos escrever-lhes que se abstenham do quê? Das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Verso 21, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, ele está dizendo aqui, olha, Moisés, nesses lugares onde o evangelho está sendo pregado, Moisés tem quem o pregue, né? Existem os judeus que não creram em Jesus que continuam pregando sobre a lei de Moisés. Agora, o que a gente sugere é, ele dá essa sugestão aqui, a gente vê aqui, pastor, uma palavra de sabedoria aqui, no seguinte sentido, que os gentios observassem essas orientações aqui, né? Não que a salvação deles dependesse disso, mas seria uma forma de amenizar também, né? Porque eram questões muito caras aos judeus convertidos. Então, para que houvesse uma convivência harmoniosa entre eles, né? Eu até peguei aqui um comentário, vou ler aqui, o autor desse comentário disse assim, o Espírito Santo estabeleceu certos limites que possibilitam a convivência harmoniosa entre cristãos judeus e gentios, né? Então, para que houvesse uma convivência harmoniosa, eles orientam aqui os gentios a se absterem dessas coisas, né? Para que eles pudessem ter uma convivência boa, pacífica. Não foi dito aqui que a salvação dependia dessas coisas, né? Embora a gente sabe que uma pessoa que nasceu de novo, obviamente, ela não vai se contaminar com ídolos, ela não vai atrás de relações sexuais ilícitas, enfim. E a gente percebe, então, que esse parecer, ele satisfez, né, pastor? No versículo 22 deixa bem claro, né, pastor? O versículo 22 diz assim, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram então Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E então eles escrevem, é interessante que eles mandam por escrito mesmo, né? Isso, é uma carta. Essa conclusão, essa carta, para que seja então passado depois aos gentios, né? Convertidos nessas igrejas novas. Interessante, tá? Esse parecer, né, ficou bem, houve uma conclusão, houve um acordo, né? Caiu muito bem e eles chegaram a uma conclusão boa, graças a Deus. Exatamente. Eu acho que vale destacar aqui, né, o conteúdo da carta é o que a gente já falou aqui, né, que eles chegam à conclusão na reunião, no concílio, mas eu acho que vale destacar o verso 28, né, porque eles concluem aqui dizendo, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor, né? Então a carta dirigida aos gentios, aos não-judeus, ela dizia isso aqui, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além dessas coisas que a gente já citou há pouco, que estão no verso 20 e também no 29. Então, a gente entende aqui, pastor, que eles foram dirigidos pelo Espírito Santo, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, e só para pontuar, o senhor acho que já citou isso aqui, mas essa reunião ela é muito importante. Por que o Concílio de Jerusalém foi importante? Para que o cristianismo não caísse, né? não debandasse, vamos dizer assim, para uma fé, uma crença legalista, né? Que colocasse condições, né? Além da graça de Deus e da fé em Jesus, colocasse condições para a salvação, como circuncisão, como cumprimento da lei de Moisés. Então, é muito importante, esse é um marco na história da igreja, porque aqui se estabelece que a doutrina cristã que a salvação ela é pela graça de Deus mediante a fé em Jesus somente, nada mais, né? Não é pelas obras, pela graça e pela fé somente. Muito bom. E na sequência,
esses que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Os gentios estavam uma expectativa tão grande, né? O que eles vão resolver? Será que tem que circuncidar mesmo? Pois é. Ficaram felizes, né? Ficaram felizes, graças a Deus. Né? Aí Judas e Silas, que também eram profetas, olha a característica deles aqui, né? Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Aí diz que ficaram ali bastante tempo. E os irmãos deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Interessante, Silas fica ali. Inclusive, Silas depois passa a ser um companheiro de Paulo para muitas viagens. Exatamente. Você vê que o escritor Lucas aqui, ele tem uma graça para escrever o livro, né? Que ele já vai preparando a gente, os leitores, para as cenas dos próximos capítulos. Né? Então a gente vai ver que Silas vai compor a equipe da equipe missionária da segunda viagem, mas ele já entra aqui nesse momento aqui, né? Como um dos representantes de Jerusalém para levar a carta aos gentios. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Bom, aí vai começar a segunda viagem missionária. Que interessante, porque acontece aqui algo que a gente só acredita que está na Bíblia, né? Como que Paulo e Barnabé poderam se separar até dessa maneira, né? Verdade. Olha, mas está aqui realmente demonstrando que na igreja primitiva, né, cheia de Espírito Santo, as pessoas tinham conflitos e tinham que resolver esses conflitos, como hoje nós temos também, e temos que entender e trabalhar em cima desses conflitos. Bom, então alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Quer dizer, vamos retornar, repassar, né? Sim. As cidades onde tinham plantado igrejas. Aí Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Lembra que o João tinha abandonado lá, né, no capítulo anterior, né? Capítulo 13. Aí o Paulo discordou, né? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Muito, muito bom, né? Muito interessante esse texto aqui para nós, porque é bom a gente pensar, né, da história que Paulo e Barnabé tinham, né? Barnabé apoiou muito o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo se converte, todo mundo desconfiado, será que ele se converteu mesmo? Será que ele está querendo se infiltrar no nosso meio para nos prender? Aí Barnabé é uma pessoa muito importante, ele aproxima Paulo dos apóstolos, da igreja. Depois, quando Paulo está esquecido lá em Tarso, Barnabé vai lá, traz ele para trabalhar na igreja de Antioquia, né? Faz a primeira viagem missionária junto, mas aqui eles têm, né, uma desavença. O pastor leu aí e o verso destaca que houve entre eles tal desavença, né? Não foi uma pequena desavença, tal desavença que vieram a separar-se. Então, pastor, eu acho que o que a gente aprende aqui é que assim, a igreja, ela é do Senhor Jesus, mas ela é feita de seres humanos, e seres humanos são falhos, são limitados, né? Nós temos as nossas limitações. Cada um tinha aqui, é interessante, cada um tinha a sua visão da situação, né? Barnabé achava que devia dar uma nova chance para João Marcos, e ele não estava errado. Por outro lado, Paulo também não achava justo, né? Porque era uma viagem difícil, era uma viagem que exigia determinação, e João Marcos já tinha deixado eles, tinha abandonado eles na primeira viagem, então Paulo não achava justo levar. Então, cada um tinha o seu ponto de vista, isso levou a um rompimento, mas como Deus ele está no controle de todas as coisas, e como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como escreveu o próprio apóstolo Paulo, a partir dessa desavença aqui surgem duas equipes missionárias, né? O ponto positivo, se a gente pode
achar um aqui, é que dessa desavença surgem duas equipes missionárias. Então, o Barnabé, ele vai pegar Marcos, ele vai levar Marcos para Chipre, para o seu trabalho missionário, e Barnabé vai mesmo conseguir, vamos dizer assim, reabilitar Marcos, porque depois, mais adiante, Marcos vai escrever até o Evangelho de Marcos. E o apóstolo Paulo também forma sua equipe, primeiramente com Silas, e ele vai passando por aquelas localidades também onde eles já haviam passado, né, na primeira viagem, para confirmar ali as igrejas, para estar ali fortalecendo, né, os irmãos ali. Muito bom. Ô, pastor Ronaldo, vamos então para o capítulo 16? Vamos lá. Porque eu creio que nesse episódio dá para a gente abordar esse assunto tão importante, porque aqui nós temos vários tópicos dentro desse capítulo 16 que são relevantes, né? Sim. Essa segunda viagem. Acho que o primeiro fato é que Paulo, chegando lá, passando por Listra, né, encontra aquele jovem chamado Timóteo, filho de uma judia crente, apesar que o pai era grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Aí então Paulo vai a partir daí chamar o Timóteo, né, que inclusive é um personagem muito importante do Novo Testamento, até tipo aquelas duas cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo passa a ser um filho na fé, né? É aqui começa a história de Timóteo também, né? Interessante que Paulo quis que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Esse cuidado do Paulo circuncidar Timóteo. Você vê que lá atrás, no capítulo anterior, defenderam, olha, os gentios não precisam se circuncidar para a salvação, mas pelo fato de a mãe ser judia, acho que você podia explicar melhor, né? Então, no caso, os cristãos judeus, de uma certa maneira, eles continuavam com algumas práticas, não para a salvação, mas porque fazia parte, né, de uma tradição, talvez de algo comum para eles, né? Exatamente. O judeu que crê em Jesus, ele não é um gentio, ele é um judeu, ele tem toda a tradição, né, cultural, o costume, inclusive, né, as orientações ali da lei. Então, hoje, por exemplo, se você vê um judeu que é messiânico, que crê em Jesus, você pode ter certeza que ele é circuncidado, que se ele tiver um filho, esse filho vai ser circuncidado, mas ele observa isso como uma tradição, mas não que ele tenha isso como uma condição para a salvação, né? Então a gente vê aqui, essa ação de Paulo aqui, ela é muito parecida, a meu ver, com a decisão do Concílio de Jerusalém, né? Ou seja, é uma questão de prudência, para que os judeus cristãos não tivessem algum tipo de problema, de preconceito com Timóteo. Então Paulo, ele circuncida, né? Ele age aqui no sentido de que Timóteo seja circuncidado, não é? Como diz, o próprio texto diz aqui, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, para que houvesse nenhum problema, para que aqueles judeus não tivessem algum bloqueio para ouvir Timóteo. Então, ele circuncida ali Timóteo, não que fosse necessário para a salvação de Timóteo, né, mas para que houvesse uma convivência harmoniosa, para que isso de alguma maneira não atrapalhasse o ministério de Timóteo entre os judeus cristãos. Eu gostaria de destacar, pastor, já que você está falando nisso, a importância dessa flexibilidade, desse jogo de cintura do Paulo, que é um exemplo para nós. Sim. Até lá na frente ele fala, eu fiz de tudo para com todos. Quer dizer, eu fiz de judeu por judeu. Então, ele falou, não vou encontrar muito judeu pelo caminho. Se souber que o Timóteo não é circuncidado, e sendo filho de judeu, né, para uma mãe judia, eles já vão começar a ter problemas, já discutir. Então, vão evitar esses problemas. Sim. Né, para facilitar a porta da palavra. Então, Paulo realmente tinha essa facilidade de se adaptar aos ambientes, de como, assim, criar, assim, ou simplificar, né? Ou descomplicar, né, é sabedoria de Deus, né, com certeza. Mas é um exemplo para nós como líderes, porque a gente às vezes é muito inflexível em algumas coisas e por causa disso perde-se jovens da igreja, perde-se pessoas com costumes diferentes, ou complica a nossa convivência. E Paulo dá um exemplo aqui que a gente tem que se adaptar. Tá? É verdade. Sem prejudicar, lógico, a questão essencial do Evangelho. Né? Mas a gente tem que se adaptar.
sem comprometer a doutrina, Exatamente. Né? Mas a gente tem que se adaptar. E também eu acho que vale aqui destacar, né, pastor, já que o senhor está falando para os líderes, né, que a gente tem que ter essa flexibilidade, é interessante ver também aqui a percepção de Paulo de que Timóteo era um talento que precisava ser trabalhado. Né? Ele percebe ali que era um rapaz do qual todos davam bom testemunho, uma pessoa que se destacava. Né? Eu acho interessante o verso 3 que diz assim: quis Paulo que ele, né, Timóteo, fosse em sua companhia. Então, o que Paulo faz? Ele traz Timóteo para perto dele, né? Ele leva Timóteo com ele, para caminhar com ele, porque aí, como o pastor Misael já destacou, né, Paulo vai ser um discipulador, um pai espiritual de Timóteo. Ele tinha Timóteo como um filho na fé, mas é interessante isso, não foi qualquer um que ele trouxe para caminhar, foi alguém que ele viu que tinha um chamado, que tinha um potencial. Então ele aproxima essa pessoa dele e faz com que esse jovem caminhe ao lado dele. Então, eu penso que nós, líderes, né, temos que estar atentos, né, pastor, aos potenciais líderes, né, as pessoas que estão realmente se dedicando, vocacionados, e trazê-los para caminhar ao nosso lado, discipulando-os, porque eles vão ser aqueles que vão continuar dando sequência aí à obra do Senhor. Bom, a gente pode até passar para o versículo 6, porque está dizendo que já está a continuação da viagem, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Isso aqui é surpreendente, né? Porque quase tudo que acontece, fala assim, o diabo impediu, teve problemas, os irmãos impediram. Tal. Aqui o Espírito Santo, está bem claro, impediu, que o Espírito Santo dirigindo, falou assim, não quero que vocês vão para cá, não quero que vão para lá. Como é bom quando a pessoa ouve o Espírito Santo, porque não vai para o lugar errado, né, pastor? Não dá passo errado. É verdade, aqui o texto são 2 vezes, né, que eles tentam ir para determinado lugar e o Espírito Santo impede. Impede, né, de pregar. Exatamente, porque o Espírito Santo não queria que eles fossem pregar naqueles lugares. Né? O Espírito Santo tinha outro lugar para eles irem. Pelo menos naquele momento, né, pastor? Pelo menos naquele momento, porque talvez não estivesse, né, o fruto ali naqueles lugares e não estivesse maduro para ser colhido. Então o Espírito Santo, que sabe disso, impede a equipe de ir para aqueles lugares, mas vai orientá-los, né, pastor, a ir para um lugar específico. Eles continuaram, né, contornando Mísia, desceram a Troade. Isso. E lá em Troade, à noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Lembrando então que agora ele vai passar por uma outra região que seria a Grécia Antiga, né, pastor? A Macedônia fazia parte da Grécia Antiga, né? A Macedônia e a Caia, que já fazia parte da Europa também naquele tempo, né? Da Europa atual, mas naquele tempo já tinha essa separação territorial, né? Numa região chamada Macedônia. E ali, então, eles entendem que o Espírito Santo está mandando para lá por causa daquela visão. E realmente foi interessante que quando chegaram em Filipos, né? E a partir daí começa uma nova etapa dessa igreja que foi plantada ali. Exatamente. Só destacar aqui que o verso 10, quando o texto diz que assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir. Então é aqui que Lucas entra. Né? Lucas, que é o escritor, você vê que até então ele está falando eles, ele está narrando o texto, ele está eles, ou seja, Paulo, Silas e Timóteo, eles. Agora ele fala, nós procuramos partir. Né? Quando Paulo tem a visão, eles entendem então que o Espírito Santo queria que eles fossem para Macedônia, e aqui Lucas também passa a compor a equipe em Troade, né? Então agora nós temos 4 pessoas compondo a equipe. E aí eles vão obedecendo a visão, eles vão para Macedônia e eles vão chegar à cidade de Filipos, como o pastor Misael colocou aí. E aí o texto vai dizer para a gente, no verso 13 aqui, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então a gente percebe aqui, pastor, que aparentemente não havia uma sinagoga na cidade de Filipos, porque Paulo sempre ia primeiro para a sinagoga, né? Então, aparentemente não havia uma sinagoga,
Então eles percebem que junto de um rio, né, fora da cidade, tinha um lugar onde as pessoas iam orar. E ali então eles encontraram algumas mulheres, né, que estavam ali próximo, e o texto vai dizer aqui para a gente que eles então evangelizam, né, uma mulher chamada Lídia. Né, o verso 14 vai dizer que Lídia ela era de uma cidade chamada Tiatira, né, que é uma daquelas cidades até que nós temos uma das cartas do Apocalipse, né, dirigidas à igreja de Tiatira, mas Lídia ela era dessa cidade de Tiatira, ela era vendedora de púrpura, diz aqui, era uma pessoa já temente a Deus e escutava ali os apóstolos, e o texto diz que o Senhor abriu o coração dela, né, para a palavra de Deus, e ela foi batizada, né? O texto diz que ela e toda a casa dela foi batizada, e por ser vendedora, né, provavelmente era uma pessoa que tinha uma boa condição material, ela pede que a equipe fique hospedada na casa dela. Né? Então a gente vê aqui o início da igreja de Filipos, né, pastor? É interessante a gente lembrar que Filipos, inclusive o apóstolo Paulo vai escrever também uma carta para essa igreja, uma das cartas dele, que é a carta aos Filipenses, né? Mas a história dessa igreja começa aqui, né? Paulo evangelizando essa mulher chamada Lídia, e ela é batizada, e ela abre a sua casa, e ela pede, ela até roga, né? Suplica ali que a equipe fique hospedada na casa dela, e assim começa a igreja ali em Filipos. Agora vem uma coisa extraordinária também, porque Paulo, ele caminhando para esse lugar de oração vários dias, ele saía ao encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador. E ela, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Era uma escrava, né? Isso. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Uma coisa boa, né, pastor? Uma boa propaganda. Tava lá, né, a moça adivinhadora e fazia todo um show e dava lucro, né? De repente, ela olha para o Paulo e a equipe dele falou: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Qualquer um de nós ficaria até meio vaidoso. Olha que bênção, está fazendo propaganda de nós. Mas Paulo discerniu que tinha uma coisa errada ali, né, pastor? Exatamente. Tinha uma coisa errada. Essa propaganda aí, ela falava uma verdade, porém a fonte que estava anunciando era uma fonte lá que fazia parte de algo de engano, então misturava tudo, né? Então o que Paulo fez então, pastor? Exatamente, né? O apóstolo Paulo teve um discernimento aqui, sim, porque, como o pastor Misael destacou, quando você lê o verso 17, aparentemente ela não está falando uma inverdade, ela está falando a verdade, né? Mas só que a gente sabe que o diabo é o pai da mentira, então ele pode começar iludindo, né, com uma verdade para depois enganar, né? Então Paulo ele tem um discernimento aqui. O texto diz, inclusive, que isso se repetiu por muitos dias, né? O verso 18 diz. Mas Paulo ele ficou indignado, né? E ele se volta, o texto diz aqui, voltando-se, disse ao espírito, ou seja, ao espírito maligno que estava possuindo aquela jovem, né? E ele diz o quê? Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Então a gente vê aqui a autoridade espiritual do apóstolo Paulo, né? O discernimento espiritual do apóstolo Paulo, e essa jovem sendo liberta. Agora, pastor, o que acontece? Essa jovem, como o pastor Misael destacou, ela era uma escrava. Ela tinha donos. E os donos lucravam, né? Com esse espírito de adivinhação, eles lucravam porque as pessoas iam consultar essa jovem para que ela fizesse adivinhações. Quando esse espírito maligno saiu dela, os donos deixaram de lucrar. E aí, pastor, o que acontece? Agarraram Paulo e Silas, né? E arrastaram para a praça a presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. E aí então eles influenciaram muito, né, a multidão ali,
que levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois deles darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Olha, foi terrível, hein? A partir daí eles foram parar lá no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bom, vamos até aí só porque é a parte da prisão deles, né, pastor? Eu acho que aqui o que vale destacar é que não é porque a gente está fazendo a vontade de Deus, né, que nós estamos livres de perseguição, né, pastor? Eles foram presos aqui, né, e o texto diz que eles foram levados para o cárcere interior, né? Primeiramente a gente tem que pensar que eles já tinham, eles foram açoitados com varas. Então, os açoites eram, né, bem graves. Então, eu imagino aqui a situação deles, eles estavam com as costas dilaceradas, né? Eles estavam presos no cárcere interior, quer dizer, acho que na cela mais segura ali, e com os pés presos no tronco ainda, né? Então, era uma situação bem desagradável, né? Estavam machucados, eles estavam presos, né? Por quê? Porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Por que eles estavam presos? Porque eles foram usados por Deus para que uma jovem possessa fosse liberta. Então veja, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, isso não nos livra de perseguições. Muitas vezes até nos coloca no centro da perseguição, né? Então por isso que a gente tem que ficar firme, né, no nosso chamado, sabendo que mesmo fazendo a vontade do Senhor, a gente pode enfrentar problemas. É verdade. Olha, pastor, e a pergunta é, né, o que você faria, né, se estivesse fazendo a vontade de Deus, pregando, se dedicando e fosse injustamente preso, apanhasse? Você ia cantar, ia chorar, ia orar, ia fazer o quê? Olha só o que aconteceu lá. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Os demais companheiros de prisão escutavam. Gente, cantavam louvores. Olha só quem está cheio de Espírito Santo para passar por tudo isso e cantar louvores a Deus, né? E aí acontece algo sobrenatural. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Depois desse louvor abençoado, um terremoto aconteceu, né? Aí tem a reação do carcereiro, né, que despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Desespero do carcereiro, porque era muito séria a questão romana, porque ele era responsável, né? Sim. Né? Se ele deixasse os presos fugir, ele ia ser preso, ele ia ser justiçado. Falou, bom, já deixa eu matar aqui, porque já não tem que passar por um julgamento. Ele teria que pagar com a própria vida, então, né? Ele já em desespero quer suicidar. Isso. Né? Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Pastor, aqui tem outro milagre, depois do terremoto, os presos não fugiram. A pessoa, cadeia aberta e ninguém fugiu? Verdade. A instituição não deixou, né? É verdade. Graças a Deus, né? Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Aqui tem aquele versículo maravilhoso que a gente sabe de cor, né? Sempre, né? Até usa bastante, né? Paulo respondeu o quê? Crê no Senhor Jesus, ele será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Promessa maravilhosa. Amém. É isso aí. Então, ao invés de ficarem ali, né, brigando, né, Reclamando. Paulo e Silas reclamando, um acusando o outro, por que você foi fazer isso? Por que você pregou? Por que você orou pela jovem? Eles estavam cantando e louvando, né, e orando. Então, vale a pena a gente pensar nisso, né, nos momentos de prisões da nossa vida. Ao invés de reclamar, vamos louvar, vamos orar, que Deus é poderoso para abrir as portas aí das prisões da nossa vida, né? Mas é interessante, aqui eles então orientam, né, ao carcereiro, né,
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então, claro que aqui, mas na sequência do texto, né, a gente vai ver que todos creram, né? O verso 32 vai dizer, lhe pregaram a palavra de Deus, né? Então, Paulo vai pregar ao carcereiro e a toda a sua família ali, vai pregar a palavra de Deus a todos eles, e o verso 33 nos diz aqui que naquela mesma hora da noite, era de madrugada já aqui, né? Então o carcereiro cuidou deles, lavou os vergões dos açoites e a seguir o carcereiro e todos os seus, diz aqui, eles foram batizados, né? E o verso 34 vai dizer que naquele momento o carcereiro levou a todos, né? No caso levou Paulo e Silas, né, para sua própria casa, lhes pôs a mesa, né? Olha só quanta coisa aconteceu naquela madrugada, né? Eles cantando, um terremoto, o carcereiro quase se matou, depois ele se converte, ele cuida de Paulo e Silas, ele é batizado com toda a sua família, aí ainda leva Paulo e Silas para dentro da casa deles, coloca uma mesa, eles ali, o texto diz que eles ficaram muito alegres, né? Eu quero destacar só essa frase aqui, no verso 34, com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus, né? Então, veja que todos creram, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora é necessário que todos creiam, né? Porque a salvação é individual, então todos devem crer. E todos eles creram e estavam muito alegres por isso. Bom, aí no outro dia, cedo, né? Os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas o Paulo, ele já apelou para os seus direitos, né? Porque ele diz assim, né? Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, quer agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Olha, foi mal, né? Ficaram com medo, porque eles açoitaram pensando que eram apenas judeus e eles eram romanos também, né? Tinha dupla cidadania, então eles tinham direitos, não podia acontecer aquele açoite, aquela prisão sem um julgamento. Exatamente. É interessante a gente entender isso, né? Talvez é um pouquinho difícil para o pessoal entender hoje, porque, por exemplo, nós aqui vivemos no Brasil, então todos nós somos cidadãos brasileiros, todos nós temos deveres e direitos como cidadãos. Naquela época era um pouco diferente. O império que governava aqui era o romano, e nem todos eram cidadãos romanos, então nem todos tinham os direitos de cidadão romano. Só que no caso, nós vemos aqui que Paulo e Silas também, né, porque ele fala no plural, eles eram cidadãos romanos, né, e eles foram aqui açoitados, foram presos sem o devido processo legal, né. Os romanos tinham o direito bem desenvolvido já na época. E no dia seguinte, os pretores, né, que são os representantes romanos, mandaram soltar Paulo e Silas, e aí Paulo não aceitou. Ele falou, não, eu sou um cidadão romano, eu fui açoitado, eu fui preso sem o devido processo legal, não é assim que vocês vão me soltar agora. Eles vão ter que vir aqui, né, fizeram publicamente, então vão ter que vir aqui, não vão fazer isso às ocultas, e vão nos liberar aqui, né. Então eu vejo aqui, né, pastor, o seguinte também, que quando a igreja pode usar, né, os seus direitos legais, a gente deve usar, né? Sim. Para o bom andamento da obra de Deus, né? E eles fizeram isso. Paulo deixa isso aqui claro, que a igreja, não é, quando está sendo prejudicada legalmente, e ela tem direitos legais para serem reivindicados, a igreja deve fazer isso, nós devemos fazer isso. Paulo faz isso. Essa não é a única vez que Paulo faz isso. Aqui no livro de Atos ele vai fazer outras vezes isso aqui, né? Mas os líderes romanos, eles
quando eles ficam sabendo que eles eram cidadãos romanos, né, que Paulo era cidadão romano, eles ficaram possuídos de temor e eles foram mesmo ali ter com Paulo e Silas, pediram desculpas, né, mas também pediram que eles se retirassem ali da cidade de Filipos, né. E aí então Paulo, ele saindo da prisão, ele vai para a casa de Lídia, e aí ele vê ali os irmãos, conforta os irmãos, mas ele de fato, até de forma prudente, né, ele se retira ali da cidade de Filipos e vai continuar a segunda viagem missionária em outra cidade, mas sobre isso veremos no próximo episódio. Sim, que bom. Nós estamos encerrando aqui o capítulo 16, então nós podemos entrar no próximo capítulo, no próximo episódio, né, pastor? Porque Isso. aí já é um tema mais prolongado e eu creio que vale a pena a gente detalhar bastante. Então, fique conosco, leia Atos 15 e 16 para entender melhor tudo que foi falado aqui. Já se prepare para os próximos capítulos, que são muito interessantes, no próximo episódio. E a você que está nos assistindo, compartilhe esse vídeo. Uma coisa importante, viu? Você deve se inscrever nesse canal, ativar o sininho para você receber nossas notificações, porque nós estamos nessa série aqui querendo abençoar a sua vida e daquelas pessoas que você ama. Compartilhe mesmo, tá? E assim, Deus que te abençoe, em nome de Jesus.